Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. Gostaria de desejar para vocês um feliz ano novo, um feliz 2024, que o Senhor Jesus esteja com vocês e ajude vocês a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que esse ano seja o melhor ano da sua vida em relação à palavra do Senhor e também nas suas áreas pessoais da sua vida, e que o Senhor possa estar com você suprindo as suas necessidades diárias. Amém? Meus irmãos, hoje eu queria contar um pouquinho do testemunho da minha vida. Eu vou começar uma série no canais aqui sobre heresias e eu acho isso muito importante. Esse momento chegou, só tenho me incomodado bastante para falar sobre isso. Eu sei que são assuntos delicados, né? Mas eu vou falar, tenho estudado aqui bastante sobre isso e em breve vou começar a gravar os vídeos aqui para o canal. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o meu testemunho, como que foi a trajetória até eu chegar aqui, né, a conhecer um pouquinho mais a palavra do Senhor. Eu falo um pouquinho mais porque o Senhor já tem revelado muitas coisas para mim, mas eu sei que isso não é quase nada. Eu ainda tenho que estudar muito, muito ainda. A palavra do Senhor, ela é profunda, ela acho que inigualável, assim. Não? Quanto mais você procura, mais você vai achar. É como diz Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, o Senhor revela coisas grandes quando você busca Ele com afinco, com oração, jejum e estudo da palavra. Então, mas há uns 6, mais ou menos, anos atrás, eu creio que é 6, 7 anos atrás, eu não era assim. Ao longo da minha caminhada, eu sou cristão, né? Fui assim, entreguei minha vida para o Senhor desde muito novo, 6 anos de idade. E desde então vim crescendo aí durante a vida e não conhecia muito a palavra. Engraçado que eu achava que eu conhecia, né? Mas era tudo muito superficial, levado por qualquer tipo de doutrina. Nem qualquer tipo, né? Na verdade não era levado por nada. Não estudava, não tinha costume de orar diariamente, não tinha costume de estudar a palavra diariamente. E olha que ao longo da vida, minha mãe fez eu ler a Bíblia várias vezes, mas em pontos assim, repetidos, né? Então eu ficava lendo ali aquelas mesmas coisas e era adolescente, para criança, não lia aquilo por ler, né? E foi crescendo assim, virei jovem, me casei e fui embora. E isso aconteceu o quê? Deixava a palavra do Senhor de lado e não buscava verdadeiramente ao Senhor, levava uma vida na igreja, tocava, sou músico, né? Tocava na igreja, mas nada de profundo com o Senhor, nada de viver experiência com Ele. E isso foi ao longo da minha vida toda, até uns 6 anos atrás. A partir de então, desse período de 6, 7 anos para cá, o Senhor veio me incomodando. E eu comecei a buscar, comecei a ler alguns textos da Bíblia com mais frequência, e aí começou a surgir algumas dúvidas. Eu comecei a buscar na internet algumas ajudas, e aí onde foi o perigo, porque nunca tive uma base boa na igreja que eu estava, né? E não tinha essa preocupação de ensinar a palavra. E quando eu fui buscar na internet, aí é onde mora o perigo, como eu disse, porque eu passei quase cair no adventismo, foi crendo ali que o Papa era o anticristo, dentre outras coisas. Fui, aí cambaleei naquilo, depois comecei a pendear pro lado do calvinismo, né? Comecei a ouvir muitas palavras de pastores calvinistas e aquilo foi me cercando, porque na verdade, principalmente quando você não tem uma base sólida com o Senhor, não conhece a palavra calvinista ela é muito atrativa, porque ela demonstra aquela vida de procissão, como eu posso dizer, de sofrimento por Cristo, uma vida de aparente santidade, mas você vai ver que quando você vai levando a fundo aquilo é uma podridão. Então eu quase fui levado por aquilo, e aí eu fui buscando, fui lendo, aí eu comecei a encontrar vários choques entre o que eu aprendi ali com aqueles pastores calvinistas com a palavra. E aí Deus, assim, eu tenho que agradecer muito ao Senhor, Ele colocou ali algumas pessoas que estavam ensinando a palavra verdadeira. Colocou o irmão Luiz, principalmente, do canal Reino Eterno, colocou outros irmãos também, que hoje praticamente não sigo mais, mas foram esses irmãos que acabou me orientando
comecei a olhar a palavra de Deus com outros olhos, comecei a conhecer das casas de Israel, as festas, houve um direcionamento melhor, aí comecei a entender sobre escatologia melhor, comecei a estudar os profetas melhor, a Torá, depois o Apocalipse, livro de Daniel, e aí o Senhor foi revelando coisas grandes, eu comecei a orar mais, comecei também a jejuar, a buscar o Senhor com afinco e com um coração verdadeiro para aprender a palavra. Hoje eu praticamente estudo sozinho, eu junto sozinho assim, eu e minha esposa, né? Ela estuda bastante comigo e a gente aprende muito da palavra. Deus tem revelado muitas coisas para mim, para nós aqui enquanto família. E eu procuro compartilhar isso com os irmãos no canal, mas essa trilha foi perigosa. Se o Senhor não tivesse misericórdia, eu poderia estar em um lugar errado, aprendendo errado. E o que deve acontecer? O mais importante, eu vejo que o Senhor vai levantar pessoas para poder ensinar vocês, me ensinar. Deus levantou aí, como eu disse, o irmão Luiz, que é uma bênção, o canal dele é uma bênção, o canal Reino Eterno. Só que é perigoso, você precisa estudar sozinho. Esse é o segredo, você precisa sentar e ler a palavra de Deus. Juntar os textos, deixar a preguiça de lado, estudar e orar e buscar o Senhor. Porque é aí que vai criar os filtros para você conseguir não cair no erro, não cair no ensinamento errado, não cair na enganação. Hoje, infelizmente, aí 99% das igrejas estão permeadas por heresias, por erros, por doutrinas humanas, e você vai ver que a base não é a palavra, você vai ver que a base é algum livro, é alguma referência de algum mestre superior daquela seita e assim por diante. E você vai ver que o inimigo ele opera fortemente, assim como ele operou lá no início do cristianismo, quando eu creio ali que o Senhor colocou o evangelho ali, explicou todo o evangelho verdadeiro para os apóstolos e eles seguiram aquilo. Mas ali chega no ano 103, entre 100 e 103, o apóstolo João, o último apóstolo, morre. E a igreja desde então vai perdendo a sua característica, foi entrando paganismo, uma série de coisas, idolatria, e foi entrando, e o Senhor foi se afastando, né? Isso foi previsto pelo Senhor Jesus, uma das parábolas dele fala bem claramente isso, que é a palavra de Mateus 25, das 10 virgens, que todas elas dormem, né? Então você vai ver que a igreja, praticamente em sua totalidade, dormiu, mas em todas as épocas o Senhor sempre tem servos, em pequena quantidade, mas ele tem servos verdadeiros, que são aqueles que gritam à meia-noite, né? E agora no final isso vai fazer mais diferença ainda, porque você vai ver que a igreja está numa sonolência profunda, mas o Senhor vai levantar. E eu penso que hoje as igrejas que têm disponível, o Senhor ainda usa elas para trazer pessoas de lá, porque é o que o Senhor tem. Se for pensar que não tem muitos ainda que pregam a palavra verdadeira. Deus tem levantado irmãos em várias partes do mundo, mas em relação ao que já existe do protestantismo, né, é muito pequeno. E o Senhor vai levantar esse grande avivamento, onde vai verter o azeite de ouro, uma palavra verdadeira, que vai acordar os irmãos para ser testemunha do Senhor, conhecendo a verdade, não apegada a livros, a homens, mas basta somente a palavra. Outro dia eu estava assistindo um debate de um calvinista e um arminianista, são nomes teológicos que a teologia coloca, mas eu assisti para eu ver qual era o nível. E é engraçado que você vê eles lutando pela teologia como se fosse um time de futebol, sabe? Cada um defendendo o seu, e a Bíblia é quase de lado. Eles pegam os textos bíblicos somente para que interessam, porque eles acreditam, e vai debatendo aquilo, debate. E o interesse deles não é defender o evangelho, você vê que é defender a linha teológica que eles seguem. Então você vai ver que o Senhor Jesus foi deixado praticamente de lado por esses homens. O Senhor, a palavra de Deus foi colocada de lado, são levados preceitos de homens, são levados doutrinas de homens, dogmas de homens, e o Senhor Jesus foi deixado de lado. Não oram praticamente mais, não jejuam, e tem aparência de santidade, mas no fim a boca professa o que o coração está cheio, né? Que é de heresia e de uma série de coisas. Então, meus irmãos, o intuito dessa série que eu vou colocar é para isso, para ajudar os irmãos
a acordar, a ter filtros. Só que não fica apegada só ao que eu vou falar. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa sentar e estudar. Você precisa pedir ao Senhor para te revelar e estudar com afinco. Deixar a preguiça, o desânimo de lado, ou a sedução do mundo, que às vezes tudo, né? Uma Netflix, um celular, tudo quer tomar o seu tempo, os amigos, colegas, o shopping, não sei o quê. E aí você fala assim, não tenho tempo para estudar. E aí complica, porque você vai precisar de desprender tempo para estudar a palavra do Senhor. Então faça isso, ora ao Senhor, peça para Ele te fortalecer. Tenha filtros, não aceite tudo que é falado para você, porque praticamente tudo que você ouviu hoje vai ser heresias. Poucos irmãos vão te ensinar a verdade. Isso é uma realidade que eu creio que vai mudar muito em breve, que o Senhor vai levantar os seus servos em grande quantidade também. Mas enquanto isso, acorde, peça ao Senhor para você fazer parte daqueles que estão gritando à meia-noite. Aí vem o noivo. Não fazer parte daqueles que estão dormindo. Amém? E esse é o testemunho da minha vida. Eu louvo a Deus hoje por estar aprendendo verdadeiramente a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, não caindo mais em heresias. E eu oro para que todas as pessoas sejam assim. As pessoas que querem ser salvas, que querem o Senhor Jesus, que elas escolham o Senhor. Porque você vai ver que a palavra do Senhor, ela é bênção e salvação para aqueles que dão ouvido. Mas para aqueles que a rejeitaram, ela vai se tornar em testemunho de condenação. Então, só tem dois lados, ela tem duas funções, salvação e condenação. E que nós possamos ser aqueles que vai dar ouvido, ser terra boa, e ouvir o Senhor Jesus e seguir a Ele verdadeiramente. Irmãos, você entrar e ouvir o Senhor Jesus e entrar na palavra verdadeira, ouvir o que é a verdade e deixar de lado toda heresia, você tem que ter um coração ensinável, como diz lá em Provérbios. E isso é muito difícil. Eu tiro por mim mesmo. Muitas vezes eu fui estudar algum tema, por exemplo, Trindade, Espírito Santo, algumas pontos que é defendido hoje, dízimo, te confronta, você fica com medo. A realidade é essa. Muita gente, as pessoas não falam, mas você sente um medo. Tipo assim, será que o que eu estou lendo, eu estou entendendo errado? Mas aí você vai vendo que o que é feito, o que é pregado, o que é ensinado, não condiz com a palavra. E aquilo, só que quando você tem um coração ensinável, o Senhor vai quebrando aquilo, Ele vai te mostrando. Irmãos, quando eu estudei com o Espírito Santo, eu vou compartilhar quando a gente chegar nesse ponto aí no canal, vou compartilhar com os irmãos esse testemunho. O Senhor trouxe uma revelação para minha esposa, maravilhosa, concernente a isso, para a gente entender e consoante com a palavra, entender o que é o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que esses pontos, todos eles que eu citei, você vai ver que eles são errados. E quando você vai pôr a prova com a palavra, você sente um medo, porque você aprendeu aquilo errado a vida toda a sua caminhada, às vezes, cristã. E aí quando você se depara com a verdade, vem o medo. Porque aí você também tem medo de estar errado, você tem medo de estar fazendo coisa errada, porque você tem o temor do Senhor, né? De entender errado, de ensinar errado. Apóstolo Tiago diz que a gente não deve ser mestre, porque não querer ser mestre, né? Porque se a gente for mestre, a gente vai ter uma cobrança dobrada. Ali não é ele falando para ninguém ser mestre. Na verdade, ali ele está falando no sentido de responsabilidade. Você vai entender que Deus vai cobrar mais de você. E eu tenho esse pensamento. Muitas pessoas que ensinam a palavra hoje não têm esse pensamento e não entendem isso, não sabem o quanto Deus vai cobrar dela, o quanto a ira de Deus vai cair sobre ela, o quanto Deus vai cobrar e vai pesar, porque ela não estudou para ela sozinha e aprendeu errado para ela sozinha. Ela ensinou um monte de gente errado. E Deus vai cobrar isso, né, daqueles que ensinam. Vai cobrar de mim, vai cobrar de quem está ensinando. Então tem que ter esse temor. Então quando você depara com a verdade, vai ter esse medo. Mas aí você vai orar. É o que eu fiz. O Senhor vai te revelar coisas grandes e firmes. Ele vai te levar para a verdade. Porque se você tiver fome e sede de justiça, o que Jesus prometeu lá no Sermão do Monte? Quem tem fome e sede de justiça vai ser o que? Saciado. O Senhor vai te saciar. Ele vai te encher de sabedoria. Mas você precisa buscar. Você precisa ser como Daniel, que quando não entendeu completamente a visão que Deus mostrou para ele, ele orou, jejuou, entristeceu sua alma
e jejuou 21 dias. Deus respondeu ele no primeiro dia. Você vai ver que o inimigo não quer que você enxergue a verdade. Ele vai fazer de tudo para te manter na heresia, para te manter na igreja e você errado, com o entendimento errado. Muitas vezes você pode ser até salvo, mas você vai ver, quando você entender a palavra de Deus, que o reino de Deus é uma hierarquia e o galardão que ele vai dar para cada um vai ter níveis de destaque dentro do reino dele. Para aqueles que servirem a ele melhor, aqueles que morrerem pelo amor do nome dele. Eu creio que esse é o maior galardão que tem, morrer pelo nome do Senhor Jesus. Mas você vai ver que o Senhor, ele vai te posicionar no reino. E às vezes você está dentro da igreja enganado e não enxerga, porque o inimigo põe essa venda, te embola nas heresias que parecem ser palavras de Deus, porque está escrito, está falando, citando o texto. Nunca se esqueça da tentação de Jesus, porque quando Satanás, o próprio diabo, foi lá tentar Jesus, ele não usou outra coisa a não ser a palavra. Ele usou a palavra distorcida para tentar enganar Jesus. E ele faz isso constantemente. Ele vai tentar te enganar com a própria palavra, não é com outra coisa. Ele vai enxergar o seu coração, o que o seu coração quer, o que você quer, o que a sua carne gosta. E ele vai te tentar com isso. Então, sempre lembra que a palavra verdadeira vai te cortar, ela vai te confrontar. E aquilo vai estar dentro de você, você vai ter que ter o Senhor para te direcionar, para te ajudar. E isso vai vir com oração e com jejum. Porque o inimigo não quer que você conheça o Senhor, porque ele sabe o que o Senhor tem para revelar para você. Isso aconteceu com Daniel, fechando aqui o ponto que eu levantei. Porque Daniel foi respondido no primeiro dia, mas teve luta lá no primeiro céu contra as potestades. Por quê? Porque sabia da revelação que estava vindo. Mas chegou, ele continuou orando e jejuando até que a resposta chegou até ele. Então seja assim, busca o Senhor com afinco. Lembra que a palavra de Deus não tem contradição, não tem pontos que diz uma coisa e diz outra. Se você tiver essa percepção, você está entendendo errado, você não está conseguindo compreender alguma coisa. Ore ao Senhor para que Ele possa te revelar. E Ele vai fazer isso. Ele vai levantar pessoas que vai falar a palavra verdadeira para você. Você vai estudar e vai ter filtro para identificar que a pessoa está te ensinando corretamente. E o Senhor vai te acrescentar tanto, irmãos. A sua vida vai mudar para conhecer a palavra verdadeira. Você ter uma vida de oração diária, de jejum constante. Você vai ver que Deus vai te levar a ter experiências maravilhosas. Não pense que Deus não quer se relacionar com você. Os dons espirituais existem para isso, que também é outra coisa usada de forma muito errada nas igrejas. Mas os dons espirituais estão aí para edificar a igreja. E se você entender e buscar do Senhor, Ele usa esse dom espiritual em você para você edificar as outras pessoas, ser usado pelo Senhor. Então seja instrumento do Senhor, deixe o Senhor entrar na sua vida e te mostrar as verdades dele, te livrar de toda corrente de heresia, toda corrente de ensino errado. Tá bom, meus irmãos? Que esse testemunho possa edificar vocês, em nome de Jesus, tá bom? E eu desejo que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Compartilhe com outros irmãos para que eles também sejam edificados e crescer também no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.